Marcos Melo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Yeltsin. Bom dia a todos que estão nos acompanhando desde cedo no Bom Dia Meu Norte, aqui na TV Meu Norte. Você dá bom dia ao Dr. Wendel, advogado do caso Carlão. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Bom dia, Piauí. Olha, hoje o Carlão estaria aqui no programa, nos confirmou ontem, confirmou a nossa produção no dia de ontem, né, Júnior? Mas, infelizmente, não veio ao programa, né? Doutor, não se falou em outra coisa nas últimas duas semanas atrás, a não ser na prisão do policial Carlão, que é o policial conhecido, lotado há muitos anos no 1º Distrito Policial. Algumas pessoas falam da prestação de serviço do Carlão, que era muito boa, outras já o acusam de algumas situações. Mas o que a defesa, como a defesa conseguiu tirar o Carlão? Qual foi a alegação da defesa nesse caso específico, doutor? A alegação da defesa do policial Carlão, no caso da acusação que nós conseguimos revogar a prisão temporária, foi muito simples. É de uma simplicidade tremenda. A complexidade foi gerada pela própria CICO, certo? De pedir a prisão de um cidadão que estava a pé e objeto à disposição da investigação. Então eu considero uma maldade tremenda. O próprio um dos desembargadores chamou de covardia a forma como foi pedida a prisão do senhor Carlão, que estava ali à disposição, buscou a CICO, quero prestar meu depoimento, quero prestar o que for preciso, estou à disposição. Não, hoje não. Como o ministro Marco Aurélio sempre fala, estão se invertendo a ordem das coisas, estão se prendendo para investigar o que já se tinha investigado. Mas, doutor, não tem imagens dele entrando no hotel? Para quem está em casa, relembrar, o policial Carlão foi preso acusado de cárcere, né, e extorsão a respeito do caso do Zé Duarte, a falsificação de dinheiro, né, mais de 500 mil, dava 500 mil para receber quase R$1,5 milhão de reais. Mas isso, então, assim, tem imagens e Mas a CICO tem um trabalho espetacular no Piauí. E é bom que se diga isso também, né? E qual é a alegação que a defesa tem, então, nesse caso? Porque a CICO não prende sem investigação, né, doutor? Eu concordo que a CICO tem prestado, em alguns casos, um trabalho espetacular. Concordo também que hoje encontra-se à frente da CICO um cidadão da melhor conduta possível, o delegado Bonfim. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. E qual foi o erro, doutor, na sua opinião? O erro foi entregar a CICO a esses meninos. Que chamam, olha, eu achei muito estranho, sangue novo. Será que querem desmoralizar os policiais antigos? Esquecer de que o quanto esses policiais antigos prestaram e prestam serviço? Será que o Carlão, pela fama que ele tem de combatente do crime, será que isso também não imprimiu querendo brilhar em cima do Carlão? Doutor Wendel, sangue novo, como você está dizendo, é o nome da operação que culminou na prisão dos empresários e dos policiais. Isso, achei estranho. Agora, o que é estranho, se ele é uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa que trabalha há 23 anos sem que haja outras acusações sobre ele, como é que recai sobre exatamente o Carlão essa acusação de sequestro e extorsão? Porque as imagens mostraram. As imagens. Essas imagens, eu vou até me reservar de detalhes, mas o que eu já tenho colhido de informações, há coisas muito escabrosas. Lamentável, mas eu quero apurar minuciosamente. Olha, essa defesa nunca, de forma nenhuma, este advogado teve acesso aos autos. Quando me foi dado o acesso, foi do dia 12, já não me interessava para aquele momento. Eu quero que o Ministério Público se manifeste, que eu acredito que vai fazer com a maior lisura possível, e após a manifestação do Ministério Público, de denunciar ou não, aí a defesa agirá de forma tecnicamente. Vou estudar minuciosamente, entendeu? Para saber o que foi que houve. Doutor, o senhor não acha muito pesado quando o senhor declara a CICO foi entregue a esses meninos? São profissionais. Com certeza, são profissionais, mas não estão preparados para comandar uma máquina de investigação tão precisa como é a CICO. O delegado Bonfim, este cidadão, tem preparo absoluto para comandar uma máquina de investigação com muita tranquilidade. O delegado Danilo, por exemplo. O delegado Danilo, por exemplo. O delegado Danilo é super bem quisto pela população, pelo trabalho que realiza. Certo, mas a exemplo
Eu tenho que falar exemplo até do meu próprio caso. É lamentável, mas isso vai vir à tona, vai ter com certeza consequências. Fala para quem está em casa. Por exemplo, foi utilizado no meu inquérito documentação já transitada e julgada da Justiça Federal neste caso. Então, houve-se um crime categórico contra a administração da Justiça. Então, induziu-se o juiz a erro. Eu, na qualidade do juiz que decretou minha prisão preventiva, eu haveria, lógico, com aquilo que foi informado, a autoridade estava informando, eu decretaria também a minha própria prisão preventiva, se eu fosse o juiz. Então, aquilo tudo foi no meu caso, foi uma montagem escabrosa e eu estou muito temeroso quanto ao inquérito do Carlão, mas temeroso deve estar quem está presidindo, porque quando eu estou na ciência de tudo que tem nesse inquérito, eu vou estudar ele minuciosamente, vou observar cada comportamento durante a investigação. Mas o senhor disse que não teve acesso, mas os autos do processo estão já estão à minha disposição. À disposição do já senhor. estão à minha disposição por ordem. Só abrir um parênteses, olha, se alguém da CICO, viu, Carol, por gentileza... Tranquilo, eu gostaria até de um debate, se alguém da CICO quiser participar ao telefone, porque eu tenho imenso respeito, fique à vontade. Fique à vontade, agora, né, importante até. Agora, o que é que o Carlão contou para o senhor? O Carlão contou o seguinte: doutor, eu digo, me fale o que aconteceu, Carlão. Doutor, eu não tomei nenhum procedimento sozinho. Eu fiz tudo como manda o figurino. Eu sou um policial experiente, doutor. Não é de hoje que eu faço uma operação, não é de hoje que eu estou à frente de uma investigação. Nós fomos acionados pela cúpula. O meu delegado, que era o delegado do primeiro distrito, o delegado dele, as palavras dele foram o seguinte: o meu delegado estava viajando, eu procurei o apoio no SOI, que é o delegado que tem apoio. Então, isso já fique bem claro, o Carlão não agiu às escuras, ele agiu às claras. Ele procurou o SOI, a delegada Daniele, e lá foi com a delegada. Agora, isso quem deve avaliar todo, eu estou aqui em defesa, eu não estou em acusação. Eu jamais me compatibilizaria com a acusação. Eu não nasci para isso, eu nasci para defender. Então, lamentavelmente, eu não posso me estender tanto, porque de repente vou ser leviano e irresponsável. Mas é uma coisa, o Carlão agiu às claras. Imprimir a ele um crime de sequestro, lamentavelmente, mas não cabe. Com o recebimento do inquérito, você acha que pode ter novos desdobramentos, por exemplo, ele ser preso novamente? Impossível. Eu digo que impossível. A não ser, não é muito forte, não? Impossível. No comportamento do Carlão, impossível. Eu falo do comportamento até então, impossível. Ele está à disposição da justiça para qualquer evento. Então, um cidadão que está à disposição da justiça, está colaborando com as investigações, este cidadão, a própria Carta Magna, a própria Constituição Federal, a própria Lei Maior, considera que a prisão cautelar é casos extremos, em situações de extrema, a regra é liberdade. A acusação, embora seja uma acusação de um crime grave, não pode de forma nenhuma ensejar a possibilidade da custódia cautelar. Com isso, a custódia cautelar só pode sobrevir se houver dados concretos autorizadores da medida extrema. Doutor, ele foi preso com um outro policial, certo? Mas o senhor está sendo advogado só do Carlão. Exclusivamente do Carlão. Mas o Carlão tem alguma ligação forte com ele? Ele deu alguma declaração sobre este outro policial, o Cleomar? Porque essa acusação não caiu só sobre ele, caiu sobre os dois. Certo. Essa acusação do sequestro e extorsão mediante esse sequestro. Olha, onde é que se encontra essa interseção entre esses dois policiais? Porque não foi só o Carlão acusado. Certo. O que a gente escuta muito na rua, aproveitando a deixa do Marcos, estou falando que a gente escuta na rua, né? Certo. Não, rapaz, o Carlão tá bem de vida, carrão, papapá. Isso tem acaba prejudicando de alguma forma? O senhor Carlão é um homem simples. É a vida às claras. É fácil de se ver isso. A justiça tem mecanismo para se ver qual o padrão de vida que tem o meu constituinte. É simples. Eles gostam de falar, deixar de falar. Estou perguntando como o povo quer perguntar, né? Eu sei, eu estou entendendo o eminente repórter. Agora, falar por falar é uma coisa. Agora, você tem que falar e ter elementos. Claro. Agora, lógico que a gente não pode agradar a gregos e troianos, né? Ou agradamos a gregos ou a troianos. E o que o Marquinhos falou? Sobre o que o Marquinhos falou. Em referência ao outro policial, eu seria irresponsável de comentar sobre a defesa de qualquer outro dos corréus, ou cor-indiciados, ou cor-acusados, certo?
de forma nenhuma eu posso, lamentavelmente, eu não posso declinar qualquer que seja comportamento, depoimento, porque isso é muito prematuro. Isso é muito prematuro. O sofrimento que todos, eu acredito que tiveram com esta prisão irregular, certo? Uma prisão considerada ilegal, em qual foi relaxada por unanimidade pela Corte. Qual foi a alegação do relaxamento? Ausência de fundamentação concreta e idônea para a decretação da custódia temporária. Que significa? Significa dizer que não tinha elemento nenhum para que fosse decretada aquela prisão. Não, simplesmente, o senhor está dizendo então que simplesmente apontaram para o Carlão, foi esse cara. É isso que está acontecendo? Porque se não tinha prova... A gente tem que diferir. Deve ter acontecido, então, alguma questão de, assim, até maldade em acusá-lo. O desembargador chamou covardia. O desembargador, em sessão, chamou covardia. Certo? Este advogado repete e replica o que o desembargador falou. Covardia. Eu estou aqui à disposição da justiça. Por que então me prender se a regra é liberdade? E por que ele ficou preso por mais tempo do que os outros acusados que participaram também? Às vezes eu chego a pensar de que o inquérito não chegou às minhas mãos como era para chegar, como a lei manda. Foi mal feito o inquérito? Eu não posso falar do inquérito se foi mal feito, se foi bem feito, que eu não tive acesso. Quando eu tive o acesso dado pelo juiz, o juiz autorizou que este advogado tivesse acesso por sentença em habeas corpus. Fui ao fórum, peguei a sentença, mas já não me interessava mais, já estava marcado o julgamento pela corte local, eu ia trabalhar perdido, não ia dar tempo. O Superior Tribunal de Justiça analisar em tempo recorde. O Superior Tribunal de Justiça analisa o Brasil inteiro, ia levar no mínimo 5, 6 dias para analisar, era muito mais viável, econômico. Deixar que corresse até o dia 19. O que a defesa pretende agora fazer? Recorrer aqui? O Carlão volta a trabalhar? O Carlão volta a trabalhar imediatamente, porque... Mas ontem, com o delegado-geral da entrevista ao Bom Dia Meu Norte, disse que para o primeiro DP ele não volta, né? São questões administrativas que a gente não pode invadir. Mas o que é que o senhor pretende? Pretende recorrer ao Estado, por exemplo? Processar? Não, tudo que for viável, a defesa vai analisar de forma muito minuciosa e o senhor Carlão terá todas as garantias que a lei garante a ele. Olha, no primeiro momento houve um pré-julgamento terrível. Isso causou um dano à família do seu Carlão, causou um dano à imagem dele, causou um dano irreparável. A própria mãe do seu Carlão, com um abalo, chegou a falecer ontem. Olha o prejuízo que se tomou com essa prisão. Onde não precisava existir essa prisão. Não teve necessidade alguma. Não foi apontado nenhum dado concreto para a necessidade da prisão. O senhor está atribuindo a morte da mãe do Carlão a esse contexto? Com certeza. Uma cidadã de idade, idosa, com um abalo desse terrível. Rapaz, você não tem ideia do que é a fragilidade de uma pessoa idosa. Vamos aqui ao povo, doutor. O Carlos do Disseu. Queremos convocar todos que foram vítimas desse policial que prestem queixa na Corregedoria Policial. Assim todos vão saber quem ele é. Estou falando o que o povo está falando. Jesus, do Monte Castelo, não adianta querer tapar o sol com a peneira. A polícia está cheia de policiais corruptos. O Francisco de Timon, temos policiais despreparados e corruptos. É o que o povo pensa. Você acha que a CICO agiu irresponsavelmente, doutor? É o que eu lhe falo, certo? Eu acredito que a CICO hoje está no lugar que deve estar, na mão do doutor Bonfim, certo? Este cidadão probo, competente, de alta conduta, está à frente hoje da maior máquina de investigação que presta um serviço de alta relevância para o Estado. Agora, o que ocorre? No caso em tela, eu vou me manifestar tecnicamente, certo? Eu não posso, neste primeiro momento, dizer que foi irresponsável, o inquérito está errado, etc. Não posso. Seria irresponsável se eu fizesse isso. Agora, lógico que o fato de pedir a prisão temporária não houve necessidade alguma, foi declarado pelo próprio tribunal. Mas, por exemplo, a população diz o seguinte: olha, essa nova safra de policiais tem dado resultados, são várias operações. O doutor Danilo, por exemplo, fez faculdade, curso. Teoricamente, ele está preparado para estar na CICO, doutor. Teoricamente. O senhor acha que ele não está? É um exemplo o meu caso. Eu dou como exemplo. Calma, vamos ter calma, vai desenrolar. Com calma. Você acha que novidades vão acontecer? Novidades, inclusive no meu caso. É uma novidade. Está nas mãos do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Foi enviado todo o documento
ao ministro do Superior Tribunal de Justiça. Está nas mãos do ministro Celso Limonge. A corte foi abalada com essa circunstância que aconteceu comigo. A OAB do Distrito Federal está do meu lado, a OAB Maranhão está do meu lado, a OAB Piauí está do meu lado. Todos eles tiveram acesso a tudo que tem nos autos. Isso é lamentável. Tem perseguição? Contra mim? Contra a minha pessoa? Nesse caso específico, sim. Mas aí, olha outro fato. Eu sou advogado de diversas pessoas, e pessoas que imaginavam que determinadas pessoas... Você é conhecido por ser advogado de casos polêmicos. Tudo bem, eu sou contratado, eu não posso fazer absolutamente nada. É como o eminente repórter é repórter. Na sua função você faz o que der e o que vier. E que desde que seja pautado, evidentemente, nas normas, certo? O fato, às vezes as pessoas imaginavam o seguinte, o fato de eu ser advogado, por exemplo, do ex-coronel Corrêa Lima, eu seria inimigo capital do deputado Magalhães. Muito pelo contrário, é meu amigo, gosto muito dele, já votei nele. Deputado Robert Rio. Voto de novo, porque é um cidadão da mais alta conduta. Eu duvido que tenha um cidadão no estado de Piauí que tenha peito para apontar para o doutor Robert Rio Magalhães e dizer que ele tenha um ato de desonestidade na vida dele completa, desde bebezinho até o dia de hoje. Cidadão da probo. Eu nunca fui à televisão reclamar das prisões, dos inquéritos. Vamos voltar aqui. Essa questão política a gente já não... vamos voltar para esse caso. Mas voltando para o caso, doutor Wendel, há quem diga que com o passar das investigações, os próprios empresários venham a delatar o Carlão. O senhor acredita que isso pode acontecer? E se isso acontecer, se um deles apontar, ele participou? Eu acho prematuro falar. Olha, as pessoas que se submetem a uma persecution crimes, a um processo criminal, a uma investigação criminal, a gente tem que ter muita cautela, porque hoje bate na porta do senhor Carlão, amanhã bate na porta do meu vizinho, bate na minha porta. Então a gente tem que ter essa consciência de não prejulgar. Vamos analisar, vamos ter calma, a justiça vai ser feita. A justiça absolutamente vai ser feita e será percorrido por tribunais isentos. O Tribunal do Estado do Piauí mostrou-se muito isento ao análise da prisão. Para finalizar essa questão do policial Carlão, só acredita na exoneração através da corregedoria do policial Carlão? Por este fato, impossível. Por este fato, impossível. Já digo de pronto, é impossível. É impossível? Impossível. Lamentavelmente, com o que se tem até agora, impossível. Doutor, agora, o senhor também é advogado do Cobra, né? Isso. O acusado de tráfico, não é? Isso. Acusado e com algumas provas, né? Não, pelo contrário, nós não temos... Olha, mas doutor, o homem... Neste caso... Doutor, vamos cá. Não, eu tenho autos, eu sou minucioso, certo? Eu tenho... O grande desta ação, estou tendo dificuldades, porque o meu eminente promotor de justiça, o homem é um jurista. Esse homem faz coisas terríveis, entendeu? O homem é completo, ele é top de linha, doutor Meton Filho. Então, graças a Deus, eu não enfrento muito o doutor Meton Filho nessas polêmicas. Por exemplo, no caso do Corrêa Lima, ele foi advogado e foi muito bem sucedido. No caso do Corrêa Lima, em um caso na Paraíba, trancou a ação penal na época, entendeu? Então, ele não pode ser advogado em desfavor, não pode, como é que se diz? Não pode ser promotor do caso Corrêa Lima. Isso é uma felicidade para mim, como defesa, porque o doutor Meton, eu considero ele um jurista, e às vezes eu tiro até consulta com ele, porque lamentavelmente, mas eu tenho que recorrer a tudo que for viável, né? Quanto ao processo da Operação Peçonha, está me dando um trabalho terrível, por conta de que ele também é minucioso. Então, para me superar isso aí, eu tenho que ser muito mais minucioso ainda. O senhor acredita na soltura do Cobra? Absoluto, eu acredito que até... Ele é inocente? A inocência dele quanto a tráfico de drogas é categórica, porque não tem uma apreensão de droga. Uma só. O delegado foi depor os dois outros agentes e eu fiz a pergunta, está lá nos autos. Eminente, testemunha, Vossa Excelência, apreendeu alguma droga com o meu cliente? Com os meus clientes que estão aqui, esse? Não. Agente, prendeu? Não. Então... eu vou trancar a ação penal. Ele não... Quanto ao crime do 33 da lei de antidrogas, eu vou trancar a ação penal, com certeza. Na hora que chegar ao Superior Tribunal de Justiça, ao próprio tribunal aqui, eu acredito que o tribunal venha trancar. Para fechar aqui, o Francisco da Zona Leste pergunta: doutor, Carlão é policial. Como eu vou me sentir sendo preso, um dia se ele for detido, por um policial que foi preso por corrupção? É bom que se entenda uma coisa. Isso é pré-julgamento. A justiça vai ser feita, certo? Aguarde a justiça.
para que façam um comentário dessa natureza. É bom se aguardar. O Vaticano leva 100 anos para canonizar uma pessoa, torná-la santa. A justiça não se faz da noite para o dia. Se leva tempo. Lógico que não pode ser tardia, porque aí se torna injustiça. Rui Barbosa disse isso. Então só acredita na defesa, né? Acredita Demais. na inocência. Tá Só para finalizar, Edson, então, tão logo o Carlão possa se recuperar, logicamente, desse momento frágil na vida pessoal dele, Com certeza. a perda da mãe, será que a gente pode esperar ele aqui em outra oportunidade, então? Eu trarei o conversar? Carlão aqui, prometo. Trarei o Carlão. Agora é, para ter vindo hoje, né? Marcou, tá. Mas é entendível por conta da mãe, A tudo mãe bem. morreu, isso é lamentável, mas 2 bates. A soltura, a felicidade de estar perto dos filhos, da esposa, é uma felicidade. Aí vem o baque, a queda da mãe, né? A morte, o Nós falecimento entendemos. da mãe. Bem, pois foi um prazer tê-lo aqui conosco, Muito doutor obrigado. Wendel Oliveira. E a gente vai seguindo com o Bom Dia Meio Norte. Depois dessa entrevista, você que está em casa, acompanhou aí o doutor Wendel dizendo que Carlão é inocente e que não volta a ser preso, nem vai ser exonerado. Agora tem um detalhe também, viu, doutor? É bom que a gente passa aqui. Só acredita que, por exemplo, essas pessoas que devem estar ligando podem ter sido pessoas já presas pelo Carlão? Por atos? Seria ilação. E seria ilação dizer que essas pessoas foram presas pelo Carlão. Eu gosto de fatos concretos. Mas só acredita que possa ser? Eu não posso nem acreditar na ilusão. Eu acredito no que eu vejo realmente, no que eu posso apalpar, no concreto. Eu sempre me pauto no concreto. Você viu quando eu falei da Operação Peçonha, eu me pautei no concreto, eu apalpo. Correia Lima Correia Lima. pretende soltar, Todos pelo os que você está vendo. Todos os processos do Correia Lima estão em grau de recurso, Olha, a população vai... certo? Correia Lima hoje está preso, aguardando só o julgo do livramento condicional. Os processos criminais, o qual tinha prisão preventiva, nós revogamos todas. Ele não tem mais Mas- nenhuma prisão. nenhuma. Mas prisão ele, preventiva. mas ele deve ir a julgamento Ao júri popular, ao júri popular. se chegar a esta defesa uma sentença de pronúncia, o qual transitou em julgado, não cabe mais de recurso, e que sofreu todas vamos dizer, enfrentou todos os tribunais e foi rompida, ou não, aí sim ele vai a júri. Enquanto não se fizer uma sentença de pronúncia realmente capaz de levá-lo a julgamento, ele não vai a julgamento. Ah, porque não existe prova? Eu nunca falei que Correia Lima seria inocente ou não, até mesmo porque eu não estou avaliando a inocência, não é o momento. O momento é na tribuna do júri. Não posso Aquele é o avaliar, eu momento. estou avaliando o processo, eu estou Mas você anulando o acredita processo. em quanto tempo a soltura dele? Do coronel? Ah, Depende do juiz da comarca de Parnaíba. Eu acredito que se ele quiser soltar o Correia Lima hoje, tem elemento para soltá-lo hoje. Pôr em liberdade hoje. Tem elementos, está lá, levei tudo. Então, para a gente finalizar, né? Estão chegando muitas perguntas. Outra coisa que não se fala no Brasil inteiro, no caso do Bruno, né? Você acredita que o advogado dele está, de certa forma, relaxando um pouco na situação? Você acha que ele já poderia estar solto? eu já teria solto, Bruno. Já, doutor? Já. Mas, doutor, você acha que... Baseado em quê? Baseado em quê? Ausência de fundamentação concreta e idônea para a custódia dele. O momento é inoportuno. Esse momento é inoportuno. Exemplo, é o caso dos Nardones. Foi uma prisão temporária. O doutor Caio Canguçu, um desembargador, 40 anos de magistratura, analisou o caso, rompeu-se imediatamente aquela prisão, certo? Naquele momento, não haveria possibilidade de decretação da prisão preventiva do casal e nem da temporária. Então, eu acredito que é um caso que, embora o do Bruno é até mais favorável, porque até o momento, nem até onde eu sei, não apareceu ainda nem vestígio do corpo categórico e que possa ser inequívoco. Então, é difícil hoje até levá-lo a uma condenação por um crime que não há materialidade. Então, a ausência da materialidade já é um fator que não trata de forma nenhuma da prisão preventiva ou prisão temporária. É os requisitos no momento do goleiro que não estão preenchidos nem de forma alguma. Eu já enfrentei situações, não advogo só do estado do Piauí, eu advogo 6 outros estados. Enfrentei situações muito mais terríveis do que o goleiro está enfrentando. E o Tribunal Superior Tribunal, os tribunais locais, reconheceram imediatamente de relaxar a prisão. Então, ali não vejo dificuldade. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí nas causas, tá bom? Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo. Intervalo comercial, eu volto já, não ceda aí por nada. A gente volta já.